Olá a todos, estamos em Lisboa na House e viemos hoje conhecer mais um estúdio e temos o Fábio para nos mostrar. Bora! O Estúdio House começou como uma ideia de um polivalente musical onde não fosse só um estúdio, mas também englobasse outras coisas como salas de ensaio, escritórios de pessoal à volta da música. E pronto, vou-vos fazer uma tour e começar por este escritório que é dos Maus Lençóis. Okay. Os dias úteis são road managers e produtores. Depois temos as salas de ensaio. Esta sala de ensaios começou por ser do Rompante, um DJ do Porto, como vocês sabem, e entretanto ficou do Switch Dance, do Pedro Martins, e há muita malta de eletrónica que acabou por ficar por aqui. Vocês neste caso terão uma sala de ensaio mais pequena? É mais uma sala de produção de pessoal da música eletrónica. Okay. Esta sala de ensaios já por aqui passaram os Dead Combo, Mazgani, e agora está na Cucamonga, que basicamente é o coletivo da malta de Capitão Fausto, Ganso, o Luís Severo, etc. Aqui temos uma sala aberta, que basicamente é para bandas que querem alugar isto à hora. Aparece aqui muitas bandas a começar, depois acabam por gravar no estúdio, etc. Portanto, é uma sala que toda a gente pode alugar, basicamente. Depois aqui são a Rumos e o Desisto, que é uma empresa de design do Ricardo Martins, que faz prints, faz um monte de coisas. É sempre útil para o pessoal da música. Claro que sim, está associado. Deste lado temos aqui a famosa sala Tutti Frutti, que basicamente é uma sala multibandas, digo, não Tutti Frutti. Tens o Igor Garcia, que é o Dead Gazelle, Galgo, tens montes de bandas aí a ensaiar, que eles dividem o espaço. Agora, antes de continuarmos, quando é que surge a House? A House surgiu em 2015. Houve a ideia de criar um espaço, porque eu e o Makoto na altura trabalhávamos num estúdio e entretanto queríamos abrir um estúdio em Lisboa, então surgiu essa ideia de criar um espaço, mas que fosse mais do que um estúdio. E o Hélio e o Kim trabalhavam sozinhos, basicamente o Hélio tinha uma agência que fazia em casa e o Kim trabalhava muito com música e marcas, e entretanto decidimos englobar isso tudo e criar um escritório para eles, etc. Que não era o plano inicial. O plano inicial era mais fazer espaços de ensaio e de produção e o estúdio de gravação, mas assim englobámos assim um bocado tudo à volta da música. Então funciona de certa maneira quase como um coletivo, não é? Exato, por isso é que nós dizemos que é um polivalente musical, para não chamarmos porque já está um bocado batido. Então foi assim mais ou menos o início do conceito do house, e que só existia esta parte que vamos passar agora. E depois, mais tarde, tivemos a oportunidade de comprar a outra parte e expandir um bocado isto. Continuando, aqui é a sala um dos nossos primeiros residentes, que foram os You Can Win Charlie Brown, que alugaram a sala quando isto basicamente era só cimento, só tijolos de cimento. Eles vieram ver os tijolos de cimento e disseram: ok, vamos ficar com esta sala, na promessa que isto ia ficar impecável. Entretanto, o Ricardo Martins entrou para a sala de ensaios para dividir com eles, e as bandas todas do Ricardo Martins. Aqui também são os primeiros residentes, os Linda Martini, que antes da construção nós tínhamos uma sala de Paus e Linda Martini em Marvila, e entretanto também em cimento consegui enganá-los para vir. E aqui é o tal escritório da agência onde eram trabalhados os projetos de música e marcas, etc. Basicamente o escritório deles, a base para eles trabalharem. O Congas entrou a seguir para dar um apoio no agenciamento e entretanto expandiu-se a agência
e continuamos na batalha. Boa. Ok. É a nossa tal situação que nós dividimos-la em 3 partes. Isto existia aqui um posto que não dava jeito nenhum, mas também não dava para mandar abaixo, senão o prédio vinha para baixo. E então acabámos por dividir a sala acusticamente em três partes, para termos um bocado uma multifunção acústica dentro de um estúdio. E isso eu acho que é muito importante. Às vezes tu vais a estúdios gigantes, mas que têm uma acústica muito morta, muito específica, e nós não queríamos isso, queríamos assim uma coisa mais versátil, não é? Yeah, mais versátil, mais conseguisses gravar um bocado a tua criatividade e que não tivesse limitado a um som de sala. Então temos o som dividido em 3 partes. Temos esta parte que é a média aberta. Isto é uma sala viva, mas não tão viva. Sim. Porque também gravamos muitas bandas de rock e não pode ser muito seco. Não pode ser muito seco. Depois temos esta parte aqui, que é nós detestamos boots. Então, aqui entra é bué seco. Mas não quisemos fazer isto de um tamanho de uma boot, para podermos gravar aqui uma bateria se quiséssemos. Uma bateria assim mais seca, sem ambiente nenhum. Então temos esta parte assim. Boa. Isto foi, a acústica toda foi feita por vocês, não é? Exato. Não ajuda? Exato. Ok. Lá está o plano do Marcelo, mas nós é que estivemos a fazer estes painéis todos e a pintar e a pôr o pano, etc. Bom. Sem dúvida, nota folgada. São diferenças ultra extremas. O pessoal vem aqui e acha estranho, mas é bem versátil e dá bem jeito. Esta parte aqui pusemos ultra aberta, não há grandes difusores no teto, sequer não tens painéis de absorção, que era mesmo para a ideia de termos um piano e soar grande. E então fizemos isto. Este piano veio do UK, as pessoas que vinham trazer o piano, uma delas escorregou no barco e partiu o pé. E então a pessoa que apareceu aqui veio sozinha. E nós tivemos que chamar os nossos amigos todos para carregar o piano pelas escadas acima. E eu digo já que foi das piores coisas que já fizemos na vida. Pois, porque não. Um dos nossos amigos ficou de baixo a seguir depois de carregar esse piano. Isto não sei, deve ter. Que é 800 filos ou uma porcaria. Pois, parece. É horrível. E então, mas não vais partir nenhuma parede, pois não? Não. Boa. Não partiu nenhuma parede, mas partiu as costas ao nosso amigo que ficou de baixo a seguir. E então tivemos que basicamente ajudá-lo a trazer aqui para cima, montámos isto, mas esta parte da sala foi com o objetivo de ter um piano. Depois aqui temos uma pequena regi, na altura usávamos como uma regi de apoio e entretanto alugámos isto também aos produtores de eletrónica, que é o Vilo e o Cravo. Eles basicamente fazem aqui a produção toda. O Vilo dá aulas online de produção de música eletrónica e é a salinha deles agora. Boa. Foram vocês que desenharam o estúdio? Sim, basicamente quando comprámos o estúdio fizemos um investimento grande e então tivemos que poupar em certas coisas. Eu já tinha alguns estudos de acústica e de isolamento e entretanto fui eu que fiz mais ou menos o plano de isolamento, o desenho do estúdio para não termos que pagar alguém para fazer. E depois a parte da acústica foi com a ajuda do Marcelo, que é o acústico que fez, por exemplo, o Atlantic Blue. Ele deu-me umas luzes e entretanto estes painéis todos foram feitos basicamente por nós. Portanto, são absortores, não é? Exato, absortores, os difusores que comprámos, mas o
o restante fizemos nós com as nossas mãozinhas. Ok, boa. Para, yourself, né? exato, o tal. E acaba por ser um bocado o nosso conceito de vida na música. Foi sempre assim, mesmo com as bandas fazíamos isso e com o estúdio fizemos o mesmo. Fizemos as ligações todas também para não estarmos a contratar. Na altura, por exemplo, eu pedi um orçamento para a acústica e pediam-me quase 20 mil euros. E eu tudo, não é? Exato. E eu acabei por fazer tudo, as salas de ensaio, por 7 mil, talvez. Então usámos esse conceito, trabalhámos todos, andámos aqui a pintar barrotes e a cortar lã de rocha todos para fazer o trabalho acústico, mas com as luzes do Marcelo, que é incrível na acústica. Okay. Isto é Control Room, certo? Sim, isto é a nossa Regi. Esta mesa entrou pela janela. Eu comprei esta mesa nos Estados Unidos e na altura o dólar estava muito baixo, portanto foi muito barata. Okay. E veio por barco e entretanto teve que entrar na janela e quando entrou partiu esta parede toda, tivemos que refazer toda. Ok. Porque isto vinha assim num calhau gigante. É uma mesa incrível, rara e soa. É o nosso amor. Claro, o coração. É sempre o centro, é o coração. Tem alguma especificação, algo específico para o qual teres procurado esta mesa? Na altura foi basicamente nós andávamos à procura de várias mixers. Claro, não tínhamos dinheiro para uma SSL e uma NIV, porque claro. isso é preciso muito dinheiro. E encontrávamos esta mesa, que é uma mesa que foi boa e ainda é boa, usada pelo Steve Albini, por exemplo. E tínhamos, isto foi através de um amigo nosso, o Chris Common, que é o baterista dos Disarmed Heartsnake. Ele ajudou-nos assim um bocado a fazer os buys na América, basicamente, e aconselhou-nos uns gajos com que ele trabalha, vezes, que às vezes têm mixers, e tinham esta, e então optámos porque tivemos excelentes reviews disto, e além disso é uma mesa mutável, tu consegues mudar características de som através de mudança de chips, etc. E é uma mesa que dá-te uma multifuncionalidade incrível. Depois temos também umas brincadeiras como este tipo de mixers, que são aquelas mixers antigas, aquela ainda consegues gravar com cassete. Ainda temos assim essas brincadeiras. Comprámos também uns pré-amplificadores, uns compressores e coisas, um reverb desta marca, que eu acho uma marca que tem cenas incríveis. E isto comprámos tudo basicamente através do eBay, quase tudo. E conseguimos assim umas pérolas. O Chris vendeu-nos aqui uns compressores. Vendendo-nos o Distressor, vendendo-nos os Chameleon Labs, um dos Chameleon Labs, porque na altura o Chris também estava a sair daqui, de Portugal, e estava um bocado a ir de volta para os Estados Unidos, e entretanto deixou-nos aqui um material fixe. Depois temos aquelas coisas de museu, estes Sims Watch. Desculpa te interromper, deixa-me saber o que é que tens de munição? Oi? As Adam, tunas, não é? sim. O nosso monitor são Adam, já trabalhamos com Adam há muito tempo e estamos um bocado viciados no som da Adam. Cada técnico tem as suas pancadas. Tens ali uns de referência? Sim, temos estes Neumann, que são do Pedro Ferreira, que é outro técnico que trabalha aqui connosco. E ele gosta de vez em quando ir checar. Claro que sim. Toda a gente tem a sua. Exato. Boa. E aqui, estavas uma. Sim, aqui pronto, eu gosto muito de escavar aquele tipo de amplificadores que o pessoal normalmente não conhece muito ou não toca, porque o pessoal liga mais ao Fender e esse tipo de coisa. Não é? Eu gosto de escavar assim
mais profundamente em amplificadores dos anos 60, 70 e por aí, e gosto de comprar coisas esquisitas. Até porque o nosso tipo de gravação é sempre assim um bocado mais... com mais pontos criativos, não é? Acho que é por isso que somos um bocado caracterizados. E então isso requer também ir à procura de material alternativo que traga ideias, que sou diferente ao que estás habituado. Então gostamos de comprar este tipo de coisa ultra com aspecto da guerra. É soviético, não é? Exato. Eu sou soviético e estes amplificadores são excelentes e não há muita gente que conheça essa marca sequer. Nunca tinha visto assim. São incríveis. Quantidade de pedais, não é? Sim, essa quantidade de pedais basicamente são os pedais que nós já não usamos tanto. Porque os nossos principais estão nas nossas pedalboards, mas quando o pessoal vem aqui gravar usa os nossos pedais como músicos, etc. Então temos aí uma batalhada de pedais. Temos um par Fisa dos anos 70 que comprei no LX2 por 300 euros. Como assim? E entretanto, depois no. Adoro essa história. Comprei este e outro igual por 300 euros. E depois vi no Reverb que cada um custava 1000 e tal, ou estavam a pedir no reverb.com 1000 e tal paus, então é um achado, uma pechincha, não é? É um órgão muito usado pelos Led Zeppelin e coisas assim, um calhau gigante. E tens muitas cordas, não é? Sim. Bom. Lá está também um bocado, procuramos sempre assim esse som mais bizarro, não temos aquelas grandes referências, se calhar a referência mais normal num estúdio é uma Fender Stratocaster, o resto são guitarras estranhas. Temos uma guitarra estranha que os pickups foram feitos pela Moog dos sintetizadores, e então é isso, nós tentamos sempre procurar uma coisa que um som que não seja muito normal para te acabares por inspirar a fazer coisas novas, e acho que esse tipo de cenas resultam quando tu vais buscar uma peça que não é muito usada, nunca ouviste tanto noutros álbuns, então puxa-te pela criatividade. A maior parte dos músicos traz já o seu próprio backline, não é? Então se tiveres algo diferente pode ser... Sim, e mesmo às vezes trazem o backline, mas depois quando estás a produzir o álbum, tu percebes que aquilo precisa de uma característica de som mais diferente, e isso consegue-se com guitarras e com baixos que basicamente não existem aí isto, ao nosso ver, né? Isso é o nosso estilo de produção. E então gostamos de instrumentos, gostamos de amplificadores assim estranhos e que não se usem tanto. Até porque tu, quando ligas uma guitarra assim destas mais raras ou menos usadas, aquilo puxa-te para fazer as coisas logo diferentes, né? Qualquer instrumento. E muitas teclas também, não é? Sim. Temos uns clássicos, aqui o Fender Rhodes, que não é nosso, é do João Gomes, de Fogo Fogo e da Orelha Negra. Ele empresta-nos isto várias vezes. Fica bem no estúdio. Exato. E dá-nos muito jeito, por acaso. Depois temos montes de sintetizadores que vamos comprando ao longo do tempo. São sintetizadores que eu, como músico, uso e vamos pondo aqui no stack. Também sintetizadores, se calhar não tão, hoje em dia não tão batidos. Este, por exemplo, é um sintetizador dos anos 80 que tu ouves o sintetizador tocar e conheces logo pelas músicas todas das 80s que ouviste. Pop, né? Isto é o coração de um estúdio, não é? É o que basicamente faz as ligações para todo o lado. É horrível fazer um patch bay. Eu não queria ter feito, mas ele veio com a mesa, então tinha algumas ligações, mas que não tinham as características que nós não queríamos. Isto era uma mesa de broadcast e estava tudo ligado com broadcast, então basicamente
aproveitámos só o que ligava à mesa e o resto fizemos nós. Isto ainda por cima tem umas entradas, um tipo de entradas que já nem me lembro do nome daquilo, mas que são usadas em barcos e satélites e não sei o quê. Mas que andar a soldar tudo. Nem é soldar, é assim umas fichas muito estranhas. Ok. Então tive que fazer isso tudo para aproveitar alguma parte do Patch Bay. E pronto, é esta confusão, né? que vemos. Bom. E aqui também depois fizemos os patchings para o outboard, para os compressores, para preamps, etc. As ligações para as salas, as duas regis estão ligadas à sala. E é isso. Diz-me aqui na house, não é? Nos estúdios, trabalhas tu e o Makoto, não é? Eu, o Makoto e o Pedro Ferreira. Okay. O Pedro Ferreira entrou para aqui talvez já há uns 4 anos. E ele, o Pedro Ferreira é guitarrista do Skelder Gazelle e agora dos Yakuza. E entretanto nós precisávamos aqui de um bocado de uma ajuda, que estávamos com um volume de trabalho ultra cheio, e então precisámos da ajuda do Pedro. Ele veio para aqui e continua aqui, tem feito montes de produções de bandas, etc. Portanto... Atenção, gravação, mistura, masterização, não é? Sim, nós fazemos basicamente acaba por ser tudo, porque sala de ensaios, gravação, mistura, masterização. E músicos deverão dar a produção, não é? Se caso a banda, não é? Sim. Conseguem. Nós, normalmente, o nosso trabalho e a nossa filosofia de trabalho dos três, isto não foi uma coisa imposta ou ensinada, mas a filosofia de trabalho dos três é sempre fazer produção, porque, na minha opinião e na opinião deles, já falámos sobre isto, é bué aborrecido estar só a gravar. Eu acho que isso não faz parte da nossa maneira de ser, e então acabamos sempre por produzir as bandas, não levamos um extra de produção. Há estúdios que por vezes tu vais gravar e levam-te um extra de produção. Nós monetariamente não levamos esse extra de produção, porque acabamos sempre por produzir as bandas, porque são raras as bandas que venham com ideias ultra fixas e que querem aquilo. E eu acho que quando as bandas também vão a um estúdio mais criativo, não é? Como é o nosso, ou o Arda do Porto, sim, por exemplo, são estúdios mais criativos, não são estúdios técnicos. Vão em busca também de uma produção de ideias dos técnicos que lá estão, porque conhecem o que eles já fizeram, as gravações que fizeram, e eu acho que esse tipo de bandas é que procura estes estúdios, senão se calhar gravas num estúdio mais comercial, para ter só uma gravação. Nós aqui fazemos um bocado isso, gravamos, produzimos ao mesmo tempo, depois misturamos e masterizamos, então fazemos ali o pacote com tudo, que eu acho que é o que as bandas que nos procuram. Obrigado, Fábio, pela visita, foi um prazer. Muitas futuras produções. Esquecemos de falar de uma grande coisa, esta vista incrível para o Rio. Qual é o estúdio que tem uma vista? É verdade. Para o Barreiro, ainda por cima. Ok, por acaso eu percebi isso no início, mas... Fechamos com a vista para o Rio. Eu gosto também de do decor. Exato. É o do It Yourself. Boa. Mas sim, fechamos aqui a nossa visita. Obrigado mais uma vez pela visita. Foi um prazer estar aqui. Até uma próxima. E a vocês não se esqueçam de like, subscrever e partilhar. Um abraço.